Pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar uma API do zero com Nest.js, Prisma e MongoDB. Eu vou mostrar tópicos básicos até os mais avançados dentro do escopo do que a gente vai fazer. Então, a API ela vai ter uma documentação baseada no Swagger, vai ter autenticação de e-mail e senha, boas práticas e clean code. Essa documentação baseada no Swagger, ela não é exatamente o Swagger, mas é uma documentação um pouco mais bonita que ela é construída em cima do que o Swagger provê. Então, eu vou mostrar mais para frente. Então, para começar aqui o projeto, eu abri meu terminal. Já estou dentro de uma pasta chamada Documents. Eu vou criar uma pasta. Na verdade, eu já tenho uma pasta aqui, eu vou entrar nela. Projects. Dentro dessa pasta, a gente vai poder criar o nosso projeto. Para criar um projeto Nest, você vai precisar da CLI. Então, se você ainda não tiver, você pode rodar esse comando aqui, que ele vai instalar a CLI do Nest globalmente. Então, como eu já tenho, eu não vou instalar agora, mas feito isso, a gente pode criar um novo projeto. Eu vou chamar ele de CRUD mesmo. Então, vai ser Nest New CRUD. Ele vai te perguntar qual gerenciador de pacote você quer usar. No meu caso aqui, eu vou usar o Yarn, mas tanto faz, pode ser a sua escolha, qualquer um, não vai ter diferença. Então, depois de instalado aqui, a gente pode abrir esse projeto com o nosso editor de código. Eu vou abrir com o VS Code mesmo, então eu vou dar um code CRUD. E beleza. Esse aqui é o projeto inicial. Eu vou estar apagando todas essas pastas aqui, porque a gente vai iniciar ele do zero. Então, o ponto de partida do projeto é esse app module. Pronto, tirei aqui. O ponto de partida é o app module. Então, aqui no main.ts, ele vai ter uma função de bootstrap, que é onde o Nest vai iniciar o nosso servidor. Aqui tem alguns detalhes. A gente vai iniciar uma instância do nosso app baseado no nosso app module. Então, o app module é o módulo raiz. Para quem já fez algum projeto em Angular, vai saber isso aqui, porque a arquitetura é idêntica. E aí, a gente fala que o nosso aplicativo vai ouvir na porta 3000, que é a porta padrão do Nest. Aqui, beleza. A gente pode rodar o nosso projeto com o comando yarn start dev. E tá rodando normal, beleza. Aqui dentro de src, eu vou criar uma pasta chamada modules. Nessa pasta modules é onde a gente vai organizar todos os nossos módulos e importar eles aqui dentro desse array de imports do app module. Então, como a gente vai usar o Prisma, eu vou abrir aqui a documentação do Prisma na internet, juntamente com a do Nest. Então, ele já tem uma integração muito boa. Então, o Prisma a gente pode usar para bancos de dados como Postgre, MySQL, SQL Server e tal, e no nosso caso aqui o Mongo também. Aqui ele mostra como instalar, né, o Nest, então esse passo aqui a gente já fez, já iniciou um projeto. Aqui ele pede para a gente instalar o Prisma. Nesse caso, eu já instalei o meu globalmente, então vou matar aqui o servidor. O que eu fiz? Eu fiz npmi-g prisma. Esse comando aqui ele vai ficar disponível, ao invés de instalar todas as vezes em desenvolvimento, como dependência de desenvolvimento, o Prisma, eu já instalei globalmente para não ter que ficar instalando toda vez. Então, feito isso, a gente pode seguir aqui e ele vai ter esse comando npx prisma init. Como eu já instalei globalmente, eu não preciso do npx, então somente o prisma init já é suficiente. Rodando esse comando, ele criou duas pastas aqui. Ele criou essa prisma com um arquivo chamado schema.prisma, que é onde a gente vai declarar todos os nossos models, que é como o Prisma chama as tabelas, porque como ele tem suporte tanto para bancos de dados relacional como não relacionais. No banco de dados relacional a gente chama de tabela e no não relacional a gente chama de documento. Então aqui, para não ficar nem para um nem para outro, ele chama de model. Então isso aqui seria um model. E ele criou também esse outro arquivo aqui, que é um .env, todo mundo conhece, creio eu, que é o arquivo de variável de ambiente. Ele já cria com esse database URL, que é só uma demonstração, porque ele pega aqui
Então, o data source, o DB dele, vai pegar do environment essa variável, database URL, que seria a URL e a string de conexão do nosso banco de dados. A gente vai criar uma string de conexão lá no MongoDB Atlas. Então, ele vai ser cloud, vai ser bem simples de fazer isso. A gente vai fazer daqui a pouco. Então, continuando a configuração do Prisma, vou fechar aqui meu terminal. Aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pasta chamada shared, que vai conter todos os nossos serviços e utilitários e tudo que for compartilhado entre os módulos. Aqui dentro, eu vou criar outra pasta chamada database. Dentro dela, a gente vai ter dois arquivos. O primeiro arquivo é o prisma.service.ts. Esse Prisma Service vai ser o responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Então, geralmente, quando a gente usa, sei lá, um TypeORM da vida, a gente tem que criar uma entidade, tem que criar um repository, que é o repository que vai ser responsável por essa conexão com o banco de dados. Aqui no Prisma, não. O Prisma é um arquivo só e a gente tem acesso a todas as tabelas em qualquer lugar que a gente tiver. Então, aqui no Prisma Service, a gente vai começar colocando um decorator injectable nele, que é para ele ser injetado nos nossos serviços. Eu vou só desabilitar aqui o Copilot para ele não atrapalhar. Então esse @injectable é um decorator que nos outros serviços dos outros módulos a gente vai poder injetar esse serviço no constructor. A gente vai exportar uma classe chamada Prisma Service, que ela vai estender o Prisma Client. Esse Prisma Client, a gente vai importar ele do @prisma/client. Esse pacote a gente ainda não instalou, mas a gente vai fazer a instalação daqui a pouquinho. E a gente, além disso, vai implementar o onModuleInit. Esse onModuleInit ele vai rodar sempre que esse módulo aqui, no caso esse service, for inicializado pelo projeto. Então, assim que ele inicializar, o que a gente colocar aqui no onModuleInit, ele vai executar. O que a gente quer, na verdade, é o await this.connect. Esse connect vai vir aqui dessa extensão do Prisma Client. Eu já vou instalar ele aqui, na verdade. Então, yarn add prisma/client. Pronto, instalando. A gente pode importar ele daqui, Prisma Client. E beleza. Aqui o onModuleInit ele precisa ser assíncrono, né, para a gente rodar o await. Então, beleza. Com essa configuração, já é suficiente para a gente conectar no nosso banco de dados, que a gente ainda vai criar lá no MongoDB Cloud. Mas primeiro vamos configurar aqui. Dentro dessa pasta database também, a gente vai ter um prisma.module.ts. Esse módulo é onde a gente vai importar esse service e exportar ele para toda a aplicação. Então, como a gente faz isso? A gente coloca um decorator global, porque com esse decorator, a gente não precisa ficar importando o módulo do Prisma em todos os lugares. A gente só importa o service dele, porque ele já vai estar global em toda a aplicação. A gente também vai colocar um módulo, o decorator module do Nest, e vai exportar a classe Prisma Module. Pronto, aqui nesse módulo a gente vai ter algumas configurações. Então, a gente vai ter um array de providers e um array de exports. Esses providers, o array de providers, são os nossos services. Então, todo e qualquer service que a gente for utilizar aqui no Nest que tenha esse decorator @injectable, a gente tem que colocar ele no array de providers de algum módulo. Nesse caso aqui eu estou colocando o Prisma Module, mas eles precisam estar presentes em algum módulo para funcionar. Então eu vou importar aqui o Prisma Service e além disso eu vou exportar ele. Então com essa exportação e com esse decorator global, a gente pode vir aqui no App Module e importar o Prisma Module. Beleza, com essa configuração, todos os nossos módulos
que vão estar aqui nessa pasta de modules, a gente vai poder ter acesso ao Prisma Service sem precisar ficar importando esse Prisma Module toda vez, porque ele já está aqui no App Module uma vez só, então já é suficiente. Então, com o Prisma configurado agora, a gente pode partir para criar um banco de dados, um cluster, lá no Mongo. Então, eu vou entrar aqui no site do MongoDB. Aqui eu já estou com a minha conta logada, mas você pode criar uma conta se você não tiver ou fazer login. Eu vou vir em Projects e vou criar um novo projeto. O nome desse projeto vai ser CRUD. Posso dar Next. Aqui para adicionar membros não precisa. Posso criar o projeto. Pronto. Ele criou o projeto, agora a gente pode criar um cluster. Esse cluster, o próprio Mongo, ele dá um storage de 512 megabytes de graça, com uma RAM compartilhada e um CPU compartilhado, mas é muito bom. O nome desse cluster eu vou deixar cluster 0 mesmo. Aqui eu vou deixar tudo normal. Vou deixar a AWS como provider, São Paulo, e vou criar esse deployment. Lembrando, não esquece de marcar essa opção para ele criar uma gratuita, senão ele vai te cobrar por isso. E beleza. Aqui ele tem esse username e esse password, que vai ser para a nossa conexão. Então eu vou copiar essa senha. Vou vir aqui no meu código, só para deixar salvo. E posso fechar aqui também. Então beleza, depois de ter configurado o cluster e o usuário, não esquece de copiar a senha. Eu deixei a minha aqui no .env, né? Eu vou apertar aqui em Connect. Ele vai me dar algumas opções. Tem o MongoDB Compass, que eu tenho instalado também, mas a gente não vai precisar porque o Prisma já tem o próprio Prisma Studio, que a gente consegue conectar e ver todas as tabelas. Mas eu vou selecionar aqui o Compass, só para ele me dar a string de conexão. Então eu vou dizer que eu já tenho ele selecionado e ele vai dar essa URL de conexão aqui. Essa string de conexão vai ser exatamente a string que a gente vai colocar aqui. Então, no lugar desse password, eu vou pegar esse password que eu tinha copiado e colocar aqui. Beleza. Então, teoricamente, o nosso cluster já tá criado. Se eu vier aqui em Database, o cluster está aqui, está pronto para ser utilizado. A string de conexão está pronta. O próximo passo que a gente pode fazer, se for seguir a documentação aqui do Prisma, ele tem Database URL, que a gente já conectou. Ele tem alguns exemplos de models, a gente vai entrar nisso aqui mais para frente. Ele tem essas migrations. Eu não vou utilizar migration no momento. Eu não gosto muito de usar. Eu sei a importância, mas não gosto muito de utilizar. Tem a instalação do Prisma Client, que a gente já fez. A criação do service. Então, tudo aquilo que eu fiz está aqui na documentação. Aqui um exemplo de como usar o Prisma. A gente vai chegar lá. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no Prisma e a gente vai começar a criar os nossos módulos. Então, para os models, a gente vai começar criando, como o sistema vai ser um CRUD e com autenticação, um CRUD de produtos com autenticação, a nossa primeira tabela vai ser a de user. Esse user, dentro aqui desse user, a gente vai colocar todas as nossas colunas e o tipo delas e as configurações. Então, a primeira tabela, ou a primeira coluna, desculpa, vai ser o ID. Ela vai ser uma string. A gente vai colocar também o @id para o Prisma saber que é ela, que é a coluna de ID. O @default dela vai ser auto.
Por quê? Porque o Prisma já gera o ID automaticamente. E a gente vai mapear ela para a coluna underline ID e ela vai ser um db.objectID. Então aqui só um ajuste, a gente tem que mudar o provider de Postgre para MongoDB, para ele aceitar isso aqui tudo, né? Como vocês podem ver, ele tem vários, então Cockroach, Mongo, MySQL, Postgre. A gente vai selecionar o Mongo. Então, o @default é porque o próprio Mongo vai gerar esse ID para a gente. O @map é porque a gente está mapeando a coluna lá no Mongo, que é chamada de @id, para ID aqui. Então, para a gente não ficar tendo que digitar user._id, a gente vai usar somente o ID e o Prisma automaticamente vai mapear ela para esse underline ID. E ele vai ser um Object ID, que é o tipo do próprio Mongo. Então aqui, a próxima coluna que a gente vai criar vai ser o mail, que ele vai ser uma string e @unique. Esse unique significa que somente uma pessoa vai ter o e-mail que ela selecionou, não pode ser duplicado. A gente vai ter o nome dessa pessoa, que é uma string, o telefone, que é uma string e unique também. Ninguém pode ter um telefone duplicado. Password, que vai ser a senha dela. O text number, que vai ser o CPF dela. O created at, que vai ser a hora que ela foi criada, que vai ser um datetime. E @default now. O que isso aqui faz? Para a gente não precisar passar um new date ou qualquer coisa do tipo quando for criar um user, o próprio Prisma e o Mongo também vão ser encarregados de criar isso na hora em que o documento foi inserido. Eles criam esse created at para a gente. E a mesma coisa com updated at, que ele vai ser um datetime também. E o @default dele vai ser, não, desculpa, ele vai ser um @updated at. Por quê? Toda vez que a gente fizer uma alteração no documento, em algum documento de user, esse updated at vai ser automaticamente atualizado para a hora em que o documento de fato foi atualizado. A gente vai criar mais uma tabela aqui chamada product, um módulo na verdade. Esse product vai ter o mesmo ID, vai ter um name, que é uma string, vai ter uma descrição, que ela é opcional. Então, para a gente colocar um atributo opcional, a gente coloca essa interrogação aqui depois do tipo dela. A gente vai ter um price, que é um float, que é o valor, né, do produto. Vai ter o stock, que é a quantidade que esse produto tem em estoque. A gente vai ter o created at e updated at também, que é do mesmo jeito. Então, a próxima coluna aqui, que é a última, vai ser uma coluna de relacionamento. Então, para esse caso aqui do nosso sistema, a gente não quer que outros usuários vejam os produtos de todo mundo. Então, cada usuário vai ver seu próprio produto. Então, para isso, a gente vai ter um relacionamento de produto com o usuário. Esse relacionamento a gente pode fazer que ele vai ter um user, que ele vai ser do tipo user, que é esse nome aqui. Feito isso, se eu der um Ctrl S, Command S aqui no caso do Mac, o Prisma vai automaticamente fazer o relacionamento para mim. Mas o que ele fez aqui? Ele fez que o relacionamento no campo user ID vai referenciar o ID do user. Então, esse user ID referencia esse ID aqui do usuário, que ele é um Object ID. A gente pode fazer outra coisa também, que é onDelete. Vai ser um cascade. O que isso aqui significa? Toda vez que um usuário for apagado do sistema, se a gente não tiver essa configuração, vai dar erro, primeiramente. Mas, pensando bem, o que aconteceria aqui é que o produto ficaria sem usuário. E isso não pode acontecer, não pode ter um produto que não pertence a ninguém. Então, o que esse onDelete Cascade faz é, toda vez que eu deletar um usuário, todos os produtos que estão aqui dentro, que um usuário tem uma rede de produtos, então essa tabela é one to many,
Então, o usuário pode ter muitos produtos e um produto pode pertencer a um único usuário. Toda vez que esse usuário for apagado, todos os produtos que estão relacionados a ele vão ser apagados ao mesmo tempo também. Então, nenhum produto vai ficar lá sobrando. E é isso. São as tabelas que a gente vai ter para esse sistema no momento. O próximo passo que a gente pode fazer é um Prisma DB Push e Prisma Generate. O Prisma DB Push, ele vai pegar essas configurações que a gente fez de tabelas e vai jogar lá para o Mongo, vai configurar lá. E o Prisma Generate, ele vai gerar todas as tipagens automaticamente para a gente. Então, todos os casos vão ser tipados. Por exemplo, quando a gente for criar um produto ou um usuário, ele vai ter tudo certinho lá, o name, phone. Quando for criar um produto, ele vai ter a descrição como opcional, ele vai ter esse relacionamento com o usuário. Quando for fazer o update, a mesma coisa. Quando for fazer o delete, o find, tudo. Então aqui a gente vai rodar o comando prisma-db-push e prisma-generate para ele fazer as configurações. Aqui ele deu um erro, falando que o database string é inválido. Ela contém caracteres ilegais. Então aqui para arrumar esse erro, a gente pode vir aqui no final que eu esqueci de colocar, mas a gente pode vir aqui no final da URL de conexão e a gente vai definir qual que é o nome da collection, que no caso seria do banco de dados, que a gente vai criar. Nesse caso aqui eu vou criar como e-commerce, por exemplo. E-commerce. E a gente vai colocar mais umas configurações, que são essas aqui, retry write true e w majority, que eu não sei exatamente o que significa. Pronto, rodando isso, ele fez os dois comandos, mas eu vou explicar um por um. Então ele aplicou as mudanças, ele criou uma collection de user, uma collection de product, adicionou um index no user e-mail e outro index no user telefone. Como eles são uniques, ele adiciona esses indexes para a gente. E além disso, ele gerou o arquivo de tipagens lá na Node Modules para a gente. Então, beleza. Depois das configurações, a gente pode rodar o nosso projeto. Muito provavelmente ele vai dar um erro aqui. Por quê? O projeto em si não conseguiu achar a variável de ambiente database URL. Isso aqui ocorre porque o Nest, por padrão, ele não consegue ler o arquivo .env. Para isso, a gente precisa vir aqui no Nest, na documentação, e digitar nest.js config. Pronto. Esse config nada mais é do que ele vai ler os seus arquivos .env. Então, a gente precisa dele para rodar. Então, eu vou vir aqui no yarn add @nest.js/config e vou instalar ele. Feito isso, a gente pode continuar aqui na documentação. Ele tem o config module.forRoot, que a gente coloca no nosso módulo global, que no caso é o app module. Então vamos vir aqui no app module. Nos imports, eu vou colocar aqui antes de todo mundo. Vou chamar o config module.forRoot. E aqui dentro a gente pode colocar umas configurações. Então é isGlobal true e o env file path vai ser o meu .env, que é justamente esse arquivo aqui. Se eu rodar de novo agora, pronto, ele conseguiu ler agora o arquivo .env, verificou lá a variável de ambiente, está tudo certo. Então, beleza. Agora o próximo passo é a gente começar os módulos. Então, para os módulos, eu vou abrir outro terminal aqui. Uma parte boa da CLI do Nest é que ele gera algumas coisas no projeto com a própria CLI. Então, a gente vai precisar de dois módulos. Eu vou, na verdade, fechar esse terminal e vou abrir um terminal nessa pasta, modules. Eu vou fazer o seguinte, vou rodar nest g de generate, resource, aqui vai ser auth e -- no spec. Esse no spec é para ele não gerar com
com arquivo de teste. E o auth vai ser o nome do nosso módulo. Ele vai fazer algumas perguntas, se a gente quer gerar com REST API, GraphQL, Microservice ou WebSocket. Nesse caso aqui a gente quer um REST API. Ele vai perguntar se a gente quer gerar os entry points de CRUD. Eu vou falar que sim. E beleza. Aqui então, ele gerou algumas pastas e alguns arquivos. Começando por essa pasta DTO. DTO nada mais é do que... A sigla DTO significa Data Transfer Object. No caso do Nest, a gente pode usar ele tanto para definir qual que vai ser a estrutura de um objeto, quanto para validar como que um objeto está vindo, como que um JSON está vindo do front ou de algum integrador, alguma pessoa que está fazendo a requisição. A gente pode validar isso. A gente tem essa pasta de entities, que seria, se a gente não estivesse usando o Prisma, seria útil, mas pode apagar. Aqui a gente tem o controller. Esse controller, a gente pode apagar tudo aqui, que eu vou explicar um por um. O service também podemos apagar tudo. E no módulo, a gente pode deixar aqui normal. O módulo do auth vai ter esse array de controllers, que só vai ter o auth controller. O array de providers, que vai ter o auth service. E além disso, se a gente vier aqui no terminal, ele vai estar com esse erro. Então, vamos instalar esse pacote. Então, depois desse pacote instalado, o que ele deu erro? Ele sempre dá esse erro, não sei porquê. Não sei porque que o Nest já não instala isso aqui automaticamente. Mas se a gente vier aqui e rodar yarn start dev, a gente pode ver o console aqui do Nest, ele mostra tudo. Então, ele iniciou as dependências do app module, do Prisma module, do config module e iniciou a aplicação. Mas esse módulo aqui do auth, ele não está aqui presente no log. Por quê? A gente precisa vir aqui no app module, nos imports e importar o auth module. Pronto. Agora a gente tem o auth controller na rota /auth. Então, eu vou fazer uma outra configuração aqui. Como vocês podem ver, ele tem a rota /auth. Então, todos os nossos controllers, eles vão ter esse decorator controller para dizer que ele é um controlador. E dentro do parâmetro dele, ele vai ter qual que é a rota. Então, aqui vai ser /auth. Eu vou colocar uma configuração aqui no main.ts, que vai ser app.setGlobalPrefix, vai ser /API. O que isso aqui vai fazer? Ele vai definir um prefixo para todas as minhas rotas com esse /API. Então, se eu salvar aqui o arquivo, está aqui, /API /auth. Eu geralmente faço isso nos meus projetos, eu acho melhor, porque fica mais claro que isso de fato é uma API. Então, vou fechar aqui. E beleza. Aqui nesse auth controller, a gente então pode começar a fazer algumas rotas. Então, para a gente fazer uma rota, a gente coloca o arroba e o nome do método que a gente quer. A gente tem o post, ou o get, ou o delete. Nesse caso vai ser o post. E eu quero fazer uma rota para o login. Então, ele vai ser /API /auth /login, que está aqui. E a gente coloca a função. Então, async login. Vou retornar só um OK. Beleza, como vocês podem ver, aqui está /API /auth /login. Para a gente testar essa rota, eu vou abrir aqui o Postman. Então, com o Postman aberto, eu vou criar mais uma janela aqui, na verdade, para organizar melhor. Com o Postman aberto, a gente pode criar uma nova collection. Essa collection vai se chamar auth. E aqui dentro eu vou criar um novo request.
O request vai ser um post na URL http os pontos barra localhost 3000 barra API barra auth barra login, que é justamente essa rota aqui, API barra auth barra login com o método post. Se eu jogar lá, vou colocar aqui um JSON vazio. Se eu jogar, ele vai me retornar o OK, que é justamente o que a gente colocou aqui. Então, depois de configurar esse controller, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, porque o Nest, por padrão, ele usa o Express. Eu quero utilizar o Fastify. Então, a gente entra aqui na documentação do Nest e pesquisa pelo Fastify. Aqui ele vai ter essa instalação. A gente pode instalar. Vou matar aqui o servidor. Então, vou rodar yarn add Nest.js Platform Fastify e o Fastify. Que lá ele não mostra, mas esse Fastify aqui vai ser importante para a tipagem. A gente pode rodar o nosso projeto de novo. Beleza. Eu vou começar pelo auth service. Então, ele vai ter um constructor. Nesse constructor, a gente vai ter um private read only prisma service, que vai ter o prisma service, que vem justamente desse service que a gente criou na pasta database. E além disso, como provider desse módulo, eu vou importar o prisma service para eu poder utilizar aqui no constructor. Então, salvei. O nosso primeiro método, então, vai ser um async login e vai retornar um OK. Para a gente começar a fazer a autenticação, a gente precisa do JWT. Então, o JWT, a gente vai vir aqui no app module e vai importar o JWT module.register async. Por que o async? Porque a gente pode colocar a variável de ambiente nele, usando o config module. Então, a gente pode ter um use factory, que ele vai ser um async. Aqui dentro a gente vai ter o config service. E aqui dentro a gente vai colocar as configurações do JWT. Então, global true, sign options. Ele vai expirar em um dia. Então a gente pode colocar assim, 1D. Ou 24H também, 24 horas, ele aceitaria. E a secret, a gente vai colocar o config service.get or throw. Esse get or throw, se ele não encontrar essa variável, ele vai jogar um erro. Então é super importante para validar. E vai ser o JWT secret. Aqui ele vai jogar dois erros para eu salvar. O primeiro erro é que ele não pode ler propriedade undefined do get or throw. Então, por que isso? Porque aqui dentro do register async, como a gente está usando essa dependência, a gente precisa injetar ela. Então, a gente tem uma rede inject, que a gente vai injetar o config service. Agora, o outro erro é justamente o da validação do get. Então, ele não achou a chave JWT secret. Então, eu preciso ir lá no meu JWT e criar ela. Eu vou apagar esse pass e vou criar um JWT secret, que vai ser igual, eu tenho uma extensão aqui de random, então eu vou criar um letras e dígitos com 20 caracteres. Então esse aqui vai ser meu secret. Eu preciso parar de rodar e rodar de novo para o servidor conseguir ler de novo a variável de ambiente. Então pronto, aqui conseguiu ler, tranquilo. Então o nosso JWT está configurado. Agora eu posso ir lá no meu auth module, posso importar o meu JWT service nos providers. E aqui dentro do constructor, vou colocar private JWT service
Beleza. Aqui então, a gente vai ter, no login, a gente vai ter um body. No momento, eu vou deixar ele como N, mas a gente vai tipar isso aqui e ele vai ser validado. Então, quando chegar nesse ponto aqui do service, a gente tem certeza de que os dados vão estar aqui nesse body. Então, a gente vai buscar o usuário primeiro. Eu já vou fazer await this.prismaservice.user.find first. Find unique, na verdade. Por que o find unique? Aqui dentro a gente tem o where. Para quem conhece o SQL, isso aqui está bem claro. O where é a condicional de qual parâmetro a gente vai usar para filtrar isso aqui. Então, a gente vai achar um usuário onde o e-mail dele, o mail, na verdade, vai ser o meu body.mail. Beleza. Esse body ainda não está tipado, então a gente já pode criar essa tipagem dele. Eu vou apagar esses dois DTOs que existem aqui na pasta de DTOs. E a gente vai criar o nosso login.dto.ts. Esse login DTO ele vai ser uma classe normal. Então, login DTO, que ele vai ter um mail, que é uma string, e um password, que também é uma string. Se eu jogar esse DTO aqui dentro, agora sim a gente tem acesso ao mail e password. Mas aqui ele ainda não está sendo validado. Então, se eu mandar qualquer coisa aqui, ele vai receber qualquer coisa e vai deixar passar. Então, eu vou buscar um usuário onde o e-mail seja o e-mail que está vindo lá da requisição. Se ele não encontrou esse usuário, então, se ele não encontrou o usuário, ou eu vou importar o pacote aqui do bcrypt. Então, importar tudo como bcrypt, do bcrypt. Então, se ele não encontrou o user ou o await bcrypt.compare, o meu login DTO, login DTO, na verdade é o meu body, desculpa, body.password, comparando com o user.password, eu vou rodar um bad request exception, dizendo credenciais inválidas. Por que isso? Isso aqui indiretamente é uma segurança a mais, um detalhe de segurança. Por quê? Se ele cair aqui, se ele não achou o usuário, é porque o usuário mandou um e-mail errado, já que a gente está buscando pelo e-mail. Mas se ele achou e a senha, a gente comparar a senha dele com o bcrypt, que é o que a gente vai usar para fazer o resto da senha, se a senha comparada não bater, então a senha que ele mandou está errada. Mas eu não posso simplesmente vir aqui e retornar. Se ele não encontrou o usuário, eu mando e-mail inválido. Ou se ele errou a senha, eu mando senha inválida. Porque se for um ataque, ele vai saber que, opa, eu acertei o e-mail, então falta a senha. Aí ele vai ficar lá tentando a senha. Então, desse modo aqui, independente de ser um ou outro, a gente só joga credenciais inválidas, que a pessoa não vai saber o que é exatamente. Então, a gente pode vir aqui e retornar esse user. Beleza, o nosso service está quase pronto. Não está pronto ainda por completo, né? Falta muita coisa, mas o básico é esse. Eu vou vir aqui no auth controller. No método post, eu vou ter o @body, que o próprio Nest vai injetar o body da requisição nessa variável aqui, body, que ela vai ter o login DTO. Vai ser aquela tipagem, a mesma que a gente está recebendo aqui no service. E eu vou ter também o @res, que é do response. Então, response, que ele vai ser um fastify reply, que vem daquele pacote do fastify. Aqui o que eu costumo fazer geralmente, eu venho e faço um try catch. Se ele buscar um erro, eu vou
res.status o error.status ou 500.send e aqui vai ser success false e o message vai ser o error.message ou erro interno no servidor. Por que eu faço isso? Esse error.status, aqui no caso do auth service, se ele caiu em um dessas duas condicionais, ele vai jogar esse erro aqui, bad request exception, que nada mais é do que o status ser 400 e a mensagem aqui, que a gente colocou, a mensagem personalizada. Se a gente não tivesse colocado nenhuma mensagem aqui, ele ia mandar bad request como mensagem. Mas eu quis colocar essa, credenciais inválidas. Então, para esse caso, o status code vai ser erro.status 400 e o message vai ser justamente credenciais inválidas. Mas se por um acaso o erro não for aqui, por algum acaso essa função que quebrou do Prisma ou em algum lugar desse que o try-catch vai pegar, então eu mando um erro 500 porque eu não consegui mapear esse erro e mando o erro interno do servidor. Aqui dentro do try, eu vou fazer a mesma coisa, response.status 200.send success true e o meu data vai ser o await this.authservice.login passando meu body. Então, no mundo ideal, ele vai vir do try, response, status 200 e vai mandar para o front um JSON com success true e o data vai ser justamente, ele vai aguardar esse login ser executado e vai injetar aqui. Então, se a gente vier aqui, como a gente não tem nenhum usuário, isso aqui muito provavelmente vai dar erro, mas só para testar, se a gente vier no post, colocar mail, teste, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, credenciais inválidas, por quê? Não tem nenhum usuário no banco de dados, então ele não achou, ele caiu aqui, mas o usuário não sabe. E nem o hacker, o atacante, não sabe se ele errou o e-mail ou a senha ou se a pessoa de fato não existe. Agora, só para saber que está funcionando de fato, eu vou retornar o user aqui logo de cara, sem fazer as validações. Então, eu mandando mail e password, ele me retorna success true e o data user null, porque o user aqui de fato é null. Então, esse é um CRUD básico. CRUD não, é uma requisição básica que a gente tem aqui no Nest, da forma que eu geralmente faço. Claro que não é a regra, eu acho que não existe regra, então dessa forma aqui foi a forma que eu achei mais legal de fazer. E agora a gente vai continuar para tópicos mais avançados um pouco. Então agora a gente vai passar para a parte de validação do que o front ou seja quem for que está fazendo a requisição está mandando para a gente vai validar esses dados. Então, ao invés de retornar esse user aqui, eu vou retornar o meu body, já de fato. Então, mandando mail e password, eu tenho aqui body, mail e password. Mas se eu mandar password não sei o que e mail alguma coisa, ele ainda está deixando eu mandar isso. Mas isso não era para acontecer. Porque se eu vier aqui e fizer um body.mail, o mail não existe. E aqui ele ia dar um erro. O que a gente pode fazer para contornar esse problema? Eu vou deixar ele retornando aqui. Aqui dentro do login da TO, a gente pode fazer uma série de validações com aquele pacote de Class Transformer e Class Validator. Então a gente pode importar do Class Validator para o e-mail. A gente pode importar o isEmail, o isString. Para a senha,
o min_length. Então aqui a gente fala que o e-mail ele é isEmail, é uma string, e ele não pode ser vazio, is_not_empty. Então essas são as validações dele. E aqui no password a gente tem o isString e o min_length dele vai ser 6 caracteres. Então esses decorators eles vão validar cada campo com o que você colocar, não importa a ordem que você colocou aqui. Você pode colocar em qualquer ordem que ele vai validar. E aí a gente pode ir lá testar. Ele ainda está deixando passar. Por que isso? Além de colocar esses decorators, a gente tem que vir aqui no main.ts e colocar app.useGlobalPipes. A gente vai fazer um new validation pipe do Nest.js Common. E a gente vai colocar algumas configurações aqui para ele. Então, transform vai ser true, whitelist true e forbid non-whitelisted true. A gente define aqui no DTO que ele vai ter mail e password. Então, todo mundo que não for mail e password não vai passar aqui. E esse forbid non-whitelisted, ele vai jogar um erro dizendo que se eu passar alguma informação que não seja uma dessas duas, ele vai jogar um erro dizendo que não era para estar ali aquela informação, não era para ele passar aquilo. Então, se eu vier aqui e testar, pronto, agora ele deu um erro, bad request, propriedade, mail não sei o que, não pode existir, a password também, o mail não pode ser vazio, como a gente colocou aqui, não pode ser vazio, ele tem que ser um string e ele tem que ser um e-mail. A senha tem que ser maior ou igual a 6 caracteres e ela tem que ser um string. Então, se eu voltar aqui para o mail normal e para o password, mas dessa vez eu vou passar uma senha com 5 caracteres, pronto. O mail tem que ser um e-mail, porque de fato ele está teste, e o password tem que ser maior ou igual a 6 caracteres. Então, eu vim a teste.teste.com e a senha de 1 a 6, agora ele aceita. Teste.teste.com e a senha de 1 a 6. Dessa forma, a gente tem certeza de que o body que está chegando aqui no service está do jeito que a gente precisa. Então, a gente não precisa se preocupar se está vindo mail, se ele está vindo como um string, se ele está vindo como um e-mail válido, ele vai chegar aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar ele por aqui. Vou continuar em outros vídeos também, a gente vai fazer o sistema completo, 100% do CRUD e da autenticação, com a documentação também, mas por enquanto, para esse vídeo, já até para ele não ficar muito grande, eu vou continuar nos próximos. Então, até o próximo vídeo.